Olá pessoal, na última aula nós vimos que um fio retilíneo percorrido por corrente elétrica gerava ao seu redor um campo magnético, de acordo com a regra da mão direita. Uma questão muito comum em primeira fase é como ficaria a agulha de uma bússola quando colocada no campo magnético de um fio retilíneo. Para isso, vamos ver o seguinte: suponha que você tem uma corrente que saia do plano do papel, dessa forma aqui. Colocamos a mão direita, polegar apontando para fora e giramos os 4 dedos. Nós vemos que vai existir um campo magnético no sentido anti-horário nessa figura. Como é que ficaria a agulha de uma bússola se eu colocasse aqui embaixo, por exemplo? Basta lembrar que em cada ponto o campo magnético é tangente a essa linha de campo. O campo magnético aqui, então, apontaria para a direita. A agulha da bússola vai se alinhar com o campo magnético. Da mesma forma, nesse ponto aqui, o campo magnético é vertical para baixo. Então, se uma bússola fosse colocada aqui, a agulha alinharia dessa forma aqui. Hoje nós vamos pensar o que aconteceria se eu enrolasse o fio dessa maneira e ele tivesse uma corrente elétrica percorrendo. Se eu aplicar a regra da mão direita, vocês percebem que na parte interna desse fio enrolado nós teríamos um campo magnético saindo da figura. Esse fio enrolado é uma espira, portanto, uma espira percorrida por corrente teria um campo magnético saindo em sua parte interna e entrando na sua parte externa. Se você quiser saber apenas o campo magnético dentro da espira, você poderia estar invertendo na mão direita, colocando o campo magnético no polegar e alinhando os 4 dedos na corrente, dessa forma aqui. Notem que a aplicação da regra de mão desse modo nos dá apenas o campo magnético dentro dessa espira. Vamos recapitular. Se você tiver um fio reto sendo percorrido por uma corrente, o campo magnético será a permeabilidade magnética, que é o μ, vezes a corrente I, sobre 2π vezes a distância do fio até o ponto que você queira calcular o campo. Se nós enrolarmos o fio, o campo magnético será retilíneo no centro dessa espira, e o seu valor será dado por permeabilidade magnética, que seria o μ, vezes a corrente I, sobre 2 vezes a distância do fio até o ponto que você quer calcular o campo. Dificilmente você terá que usar essas fórmulas numa primeira fase. Permeabilidade magnética varia de meio para meio, mas no vestibular ele só adota um vácuo. E no vácuo, o valor da permeabilidade magnética é 4π 10 a menos 7 unidades do Sistema Internacional. Vale a pena notar um truque que a gente utiliza no cursinho, que é o seguinte: se eu tiver uma espira percorrida por uma corrente no sentido anti-horário, como está aqui na figura, se eu fizer isso aqui, eu obtenho algo semelhante à letra N. Isso nos lembra que uma corrente elétrica percorrendo uma espira no sentido anti-horário funciona como o polo norte de um ímã. Da mesma forma, se eu tiver uma corrente no sentido horário, numa espira, faço isso aqui, ela funcionaria como o polo sul de um ímã. No quarto e último caso da nossa aula de eletromagnetismo, nós vamos ver que a variação de um campo magnético pode provocar uma corrente elétrica num condutor metálico. Só que antes disso, a gente tem que introduzir um conceito novo, que seria o conceito de fluxo magnético. Para que nós possamos entender o conceito de fluxo magnético, nós vamos usar uma analogia, imaginando a chuva e um balde, em 3 posições possíveis aqui embaixo. A ideia é você entender o seguinte: a quantidade de chuva que você vai pegar no balde vai depender principalmente da posição
que você coloca a boca do balde. Aqui, por exemplo, se eu colocar a boca do balde perpendicular à direção da chuva, eu teria a máxima quantidade de chuva coletada nessa posição. Por outro lado, se eu colocar a boca do balde paralela à direção da chuva, eu não conseguiria coletar nenhuma água nesse balde. Se eu colocasse a boca do balde inclinada em relação à chuva, eu coletaria uma quantidade de água intermediária entre essas duas aqui. Nós vamos pensar como a gente vem fazendo desde o início nessas aulas de eletromagnetismo. Vamos lidar com essa posição e com essa aqui para a primeira fase. Aqui a quantidade de chuva será máxima e aqui será mínima, seria zero. Trocando a chuva pelo campo magnético B e a boca do balde por uma espira de área A, nós vamos definir o fluxo como sendo campo magnético vezes a área da espira. Novamente em dois casos. Se a espira estiver perpendicular ao campo magnético, nós utilizamos a fórmula B vezes A. Se a espira estiver paralela ao campo magnético, o fluxo seria zero. Por que nós precisamos saber tudo isso? O que nós queremos responder é o seguinte: se eu aproximar um ímã de uma espira, vai aparecer uma corrente elétrica nessa espira aqui. O que eu quero determinar, a princípio, é o sentido da corrente que vai aparecer nessa espira aqui. Lembrando que o campo magnético nasce no polo norte de um ímã, nós podemos imaginar a seguinte situação. Ao aproximar o polo norte do ímã dessa espira, é como se eu estivesse jogando a chuva diretamente na boca do balde, na situação de fluxo máximo. Para determinar o sentido da corrente, nós vamos utilizar uma lei chamada lei de Lenz, que resumidamente diz o seguinte: a corrente que vai surgir nessa espira, ela vai surgir de maneira a contrariar o que a estiver provocando. Então aqui eu poderia pensar da seguinte forma: o que vai provocar o surgimento da corrente elétrica é a aproximação do polo norte. A corrente que vai surgir aqui vai tentar se opor a essa aproximação. De que forma que ela faria isso? Tentando repelir esse polo norte aqui. Aí eu utilizo aquela regrinha. O que repele um polo norte seria outro polo norte, né? Desenho o N na espira e obtenho a resposta. A corrente induzida que vai surgir aqui seria no sentido anti-horário. Notem que o importante aqui é a variação do campo magnético. Não importa se o ímã está se aproximando ou se ele está se afastando. Se eu pegasse essa mesma situação e afastasse o ímã para a esquerda, qual seria o sentido da corrente que surgiria aqui? Vamos pensar novamente. A corrente que vai surgir aqui tentaria se opor ao que a está provocando. No caso, o afastamento do polo norte. Então a corrente que surgiria aqui tentaria atrair esse polo norte de volta. Eu desenharia a letra S aqui e obteria uma corrente no sentido horário. Então, de qualquer modo que eu pense, tanto no afastamento do ímã quanto na aproximação, eu teria uma corrente induzida. Claro que ela mudaria de sentido, de anti-horário para horário. Uma outra maneira que o vestibular pergunta isso é supor uma região retangular onde exista um campo magnético constante, B, como indicado na figura, por exemplo, entrando nesse plano. E uma espira circular atravessando essa região com velocidade V constante. O que eu quero é descobrir o sentido da corrente induzida nessas três posições. Quando a espira começa a entrar na região de campo, quando ela estiver saindo e quando ela estiver totalmente imersa lá dentro. Quando a espira começar a entrar nessa região de campo, à medida que ela entra, a área da espira percorrida por campo magnético vai aumentando. Pela lei de Lenz, a corrente que vai surgir vai tentar se opor a isso. De que forma que ela vai fazer isso? Como o campo está entrando, a corrente que vai surgir vai tentar
diminuir o fluxo, que está aumentando. Eu utilizo a regra da mão direita, coloco o polegar contra as linhas de campo, na intenção de tentar reduzir o campo magnético restante. E obtenho o sentido da corrente, que seria anti-horário. Da mesma forma, quando a espira estiver saindo da região retangular de campo, o que vai acontecer? À medida que ela vai saindo, a área da espira percorrida pelo fluxo magnético vai diminuir. Logo, o fluxo vai diminuir também. A corrente que vai surgir na espira vai tentar aumentar esse fluxo magnético aí. Eu utilizo a regra da mão novamente, só que agora alinhando o polegar a favor do campo magnético, numa tentativa de aumentar esse campo aí. Girei os 4 dedos. Então a corrente induzida terá sentido horário. Vocês só devem tomar cuidado quando a espira está totalmente imersa na região de campo. Aqui dentro, apesar de existir fluxo, ele não vai variar. Então a corrente que percorre a espira será nula. Ok? Nós vimos como se determina o sentido da corrente elétrica, mas como é que eu calcularia seu módulo? Força eletromotriz induzida seria menos a variação do fluxo magnético com o tempo. Esse menos indica a lei de Lenz. Lembrem, pela lei de Lenz, a corrente induzida sempre vai tentar contrariar o que a produziu. Para todos os efeitos, nós podemos pensar que seria a nossa voltagem na eletrodinâmica. Aí, para calcular a corrente, eu utilizaria a primeira lei de Ohm, U igual a RI. Bom lembrar novamente que na primeira fase da FUVEST, você não vai ter que fazer cálculos sobre isso. De qualquer modo, tem uma equação que vale a pena vocês saberem, então vou deduzir para vocês. Seguinte situação, suponha que você tem um fio fixo no formato de um U, acompanhe aqui, e um fio móvel que pode deslizar sobre esse fio fixo. Colocar a seguinte situação, suponha um campo magnético entrando e o fio que está móvel, indo dessa posição, que eu chamei de S0, para essa outra, que eu chamei de S, com velocidade constante V. Como é que eu calcularia a voltagem induzida aqui? Vamos calcular em módulo, para não ter que pensar no sinal. Então o módulo dessa voltagem seria módulo da variação do fluxo com a variação do tempo. Variação do fluxo seria fluxo final menos o fluxo inicial, sobre ΔT. Isso igual B vezes a área final percorrida pelo campo, menos B vezes a área inicial percorrida pelo campo. Olhando na figura, se eu chamar esse comprimento de L, a área inicial seria a área desse retângulo aqui. Seria L vezes S0. E a área final seria esse retângulo maior, L vezes S. Módulo da tensão igual B vezes L vezes S menos B vezes L vezes S0. Vamos colocar o B e o L em evidência. O que eu obteria seria B vezes L, S menos S0 sobre ΔT. Isso aqui seria ΔS. ΔS por ΔT é a velocidade média, que é a velocidade no movimento uniforme. Então isso aqui seria igual B LV. Eu deduzi para esse caso em particular, porque ele é bastante comum em vestibular, e aí você poderia ter, num só exemplo, tanto a direção e o sentido da corrente, quanto o cálculo do seu módulo. Para determinar a direção e o sentido da corrente, terei que pensar da seguinte forma. À medida que esse fio caminha para a direita, vai aumentando a área percorrida pelo campo magnético. Então o fluxo do campo magnético vai aumentar também. Pela lei de Lenz, eu deveria colocar polegar ao contrário da linha de campo, numa tentativa de reduzir o campo resultante. Fazendo isso aqui, sentido da corrente seria anti-horário.
E para obter seu módulo, eu calcularia a tensão aqui, BLV, em seguida jogaria na primeira lei de Ohm.